E em dezembro fomos confrontados com a possibilidade do Cinema Londres ser transformado numa loja. Ou seja, deixar de ser cinema, não voltar nunca mais a ser cinema, e isso apanhou-nos de alguma forma de surpresa, porque desde que o cinema fechou em janeiro de fevereiro de 2013, nós ficámos sempre à espera que o que se sucedesse tivesse a ver com a mesma área. Ou seja, houve uma altura que uma empresa brasileira, que entretanto agora já pesquisámos nesta busca de informação sobre este tema, que é a Orient, uma empresa brasileira, a Orient, que comprou vários cinemas, ou ficou com a exploração de várias salas que eram da Socorama. E, portanto, nós ficámos sempre com a ideia de que essa empresa poderia ficar com o Cinema Londres. Quando em dezembro, de repente, surgiu a notícia de que não era cinema e era uma loja, isso foi algo que foi um murro no estômago. E procurámos falar logo, eu e a Elsa Barata, com o proprietário, perguntando-lhe se era possível ainda um acordo, uma paragem pelo menos para ver se encontrávamos alguma solução, e a resposta dele foi muito simplesmente que não, que já tinha assinado o contrato e que, portanto, não queria voltar atrás, não poderia voltar atrás, e que lamentava, que tinha feito todos os esforços para não esgotar a componente cultural, mas que a componente cultural não tinha alcançado a renda que ele queria e as condições que ele queria, e, portanto, teria mesmo que ser uma loja. Nós dissemos que iríamos reagir, não sabíamos muito bem como. É a primeira vez que fazemos uma petição, nunca tínhamos feito, nunca tínhamos organizado um movimento deste género. Não faz propriamente parte do nosso ADN, mas achámos que depois do desaparecimento de todas as outras salas de cinema e de todos os polos culturais aqui na freguesia e no bairro, como nós gostamos de dizer, de alguma forma tínhamos que marcar uma posição, e, portanto, fizemos uma petição presencial que teve 700 assinaturas, o que foi numa semana, portanto foi algo que nos deixou muito entusiasmados. Entregámos à Assembleia Municipal, reunimos com os deputados e requeremos, entretanto, à Câmara Municipal de Lisboa que, enfim, averiguasse que obras é que estavam a ser feitas, uma vez que o quarteirão fazia parte da Carta de Património da Câmara, da Carta de Património Cultural da Câmara, o quarteirão, portanto, como um conjunto arquitetónico, portanto, sujeito de acordo com o último PDM de Lisboa, um conjunto de regras de preservação, não só nos exteriores, mas também nos interiores, e era preciso não esquecer que no Cinema Londres havia um painel de João Cotileiro e havia um quadro, pelo menos, de Noronha da Costa, bastante interessante, qualquer das duas obras bastante interessantes. Portanto, achávamos que era interessante a Câmara saber o que é que tinha acontecido a essas duas obras. E, por outro lado, perguntámos à Secretaria de Estado da Cultura e à Inspeção-Geral das Atividades Culturais se tinha existido a autorização para, com base na lei do cinema, enfim, que tem tido várias versões, mas este artigo tem permanecido sempre, se tinha havido um pedido formal de passar o uso para um uso diferente, portanto, uma desafetação da atividade cinematográfica para uma loja, pura e simplesmente de comércio. E a Inspeção-Geral respondeu-nos a dizer que não tinha havido essa autorização, nenhum pedido tinha entrado relativamente ao Cinema Londres, e se assim era, as obras estavam a decorrer para um fim que não poderia ser. Portanto, do nosso ponto de vista, as obras eram ilegais. A Câmara de Lisboa aprovou por unanimidade uma proposta que propunha o embargo,
embora tenham o entendimento de que, como se trata de obras isentas de licenciamento, e, portanto, não estariam sujeitas a... não seriam passíveis de embargar, uma vez que não se estaria a mexer na estrutura do imóvel, sendo obras isentas de licenciamento, não poderiam ser embargadas. Mas mandou, de qualquer forma, mandou parar as obras, levou a Polícia Municipal ao local e o mesmo fez a IGAC, que recomendou que as obras parassem e que fossem prestados esclarecimentos o que é que se estava a fazer, em termos de obras, para que fim é que era. E, portanto, estamos nesta base. Todos os dias tem havido uma evolução dos acontecimentos. Há aqui uma questão jurídica que não é mais importante, que é se pode ou não ser embargo, se pode ou não, se os senhores, os proprietários dos arrendatários pararam livremente ou pararam porque a Câmara e a Inspeção-Geral a isso forçou. Não é isso que interessa. O que interessa de alguma forma, depois desta primeira fase em que se conseguiu, e que era o mais importante, que que as obras continuassem para um ramo diferente, sendo certo que aquilo que vai estar já não é o Cinema Londres, já não tem cadeiras, já não tem nada daquilo que constitui um cinema e, portanto, de alguma forma, nunca mais poderá voltar a ser exatamente aquilo que era, mas poderá ser cinema caso não haja autorização do Secretário de Estado da Cultura, como nós esperamos que não haja. E, portanto, estamos aqui num dilema, digamos assim, ou numa opção que é ou já nada a fazer, e tudo isto que nós temos feito é contra a propriedade privada, é contra o rendimento do senhorio, estamos contra os senhores chineses porque temos medo da concorrência, enfim, uma série de coisas que têm sido ditas e, portanto, nada de tudo isto que nós temos feito é utópico, ou pelo contrário, tudo isto pode servir para pensarmos no que é que poderá ser aquele espaço, se aquele espaço tem ou não tem possibilidade de ser um cinema completamente diferente daquele que é, obviamente, os tempos são outros, o cinema de rua também tem que ser diferente. Depois de décadas em que o cinema de rua em todo o mundo, em toda a Europa, decaiu, nos últimos anos começa a haver passos de retorno do cinema de rua. O programa da Europa Criativa, agora de 2014-2020, o programa por proposta da Comissão Europeia, é muito no sentido de um apoio muito reforçado para este tipo de cinemas, de bairros, cinemas em rede, e este cinema com o fecho do quinto poderia constituir uma ponte desse target, digamos assim, e portanto pode ou não ser uma oportunidade. E por isso, enfim, convidamos as pessoas a participar, a dizer o que é que acham e se realmente vale a pena continuarmos com isto, ou tiramos a toalha ao chão e deixamos os proprietários entenderem-se com os senhores chineses e com a Câmara e com a Inspeção-Geral das Atividades Culturais, e vamos para a nossa vida fazer outra coisa qualquer, ou vale a pena todos em conjunto apresentarmos uma proposta, sendo certo que estas coisas têm sempre um grau de paixão muito grande e de emoção muito grande, e depois há uma altura em que a componente de pragmatismo tem que imperar e, portanto, se queremos que ali seja um negócio e que é o que nós defendemos, e portanto não uma compra pela Câmara de Lisboa nem pela Secretaria de Estado da Cultura, não é isso que nós temos defendido. Temos que saber se isso é possível e se isso é viável do ponto de vista do negócio, e portanto também era interessante que, enfim, sempre, não sabemos exatamente se este é o local ideal para um tipo de discussão desse género, mas de qualquer forma esta foi, digamos, o mote, isto foi o que nos motivou a estarmos aqui hoje, e pela presença já valeu a pena, pelo menos, todos juntos pensarmos um bocadinho o que é que pode ser o Cinema Londres. Vou passar a palavra ao António José Teixeira.
Boa tarde a todos. Estou aqui como cidadão, morador também nesta zona da cidade e também para vos dizer que, tal como todos que aqui estamos, portanto sou um de vocês, não mais do que isso, não me é indiferente a cidade, não nos deve ser indiferente a cidade. Temos de ter uma palavra a dizer também sobre ela, obviamente não nos sobrepondo aos direitos e às regras do jogo, mas talvez exigindo que precisamente as regras do jogo sejam cumpridas e sejam respeitadas. Enfim, a regra do jogo até tem alguma ligação àquilo que gostamos também, ao cinema. Eu não nasci em Lisboa, mas esta zona para mim, em termos daquilo que é a vivência do cinema, foi muito importante. Nós perdemos muitos cinemas nesta zona. Há muito pouco tempo o King, enfim, o Londres, o Roma, o Star, na Guerra Junqueira, o Quarteto, o Alvalade, que enfim hoje tem uma solução porventura interessante e que até nos pode fazer pensar e refletir sobre o que se pode jogar aqui no Cinema Londres. São muitos cinemas, eu lembro-me mais o Hollywood, que era no Centro Comercial Alvalade, como se recordam, o Império também, que é aqui perto. Esta é uma zona que tem muitas referências ao cinema e à nossa vivência da cidade. E não nos é indiferente, obviamente, o futuro da cidade. Esse é um desafio também para todos nós. Porventura, alguma da reflexão que aqui fizermos pode ser útil para encontrar uma solução, pode passar por pessoas que, verificando, olhando para alguns anseios de quem aqui vive, de quem pode dar vida a novos espaços, ou velhos espaços, ou espaços que foram construídos, reciclados, pode ser sensível à vontade que, no fundo, quem aqui vive e que quer usufruir daquele espaço de outra maneira, pode ajudar a viabilizar. E, no fundo, é essa a ideia, não é? Não vamos nem tomar conta diretamente e assaltar aquele espaço, não vamos impedir de ninguém de, obviamente, fazer valer os seus direitos, mas podemos ter uma palavra a dizer sobre aquele espaço, nem que seja exigindo que, obviamente, as licenças, os fins que estão previstos para aquele espaço sejam tidos em conta e sejam cumpridos. As regras do jogo aqui são apenas levantar o braço. Eu peço-vos intervenções o mais curtas possíveis para podermos falar todos um bocadinho e refletirmos sobre o futuro, sobre essa utopia, ou talvez não, talvez uma realidade que até esteja mais próxima e ao nosso alcance. O Dr. Carlos Moura Carvalho, enfim, não especificou, mas eu sei que ele tem uma reflexão mais pormenorizada sobre o que pode ser aquele espaço, o que poderia ser aquele espaço, mas com o evoluir da nossa conversa poderemos aprofundar mais a reflexão. Quem quer falar? Pode passar. Por favor, aqui a circular com o microfone. Olha, eu não gostava de ser o mal da fita, e aquilo que eu vou dizer aqui, pronto, fica aqui entre nós. Eu não sou comerciante, sou habitante da zona e gosto muito desta zona, já vivo aqui desde o início, desde Roma, desde quando eu era pequenino, desde os meus 3 anos, 4 anos que estive aqui. Depois fui viver por outro lado, quando casei e retornei a esta zona. Eu lembro perfeitamente do Cinema Londres, quando foi o início do Cinema Londres e até fui a inauguração do filme que havia no Cinema Londres, acho que era um filme qualquer sobre adolescentes e sobre o amor. Tenho vindo a acompanhar esta situação, E aquilo que eu vos posso dizer é o seguinte: eu sou gestor, e você falou há bocadinho a dizer que poderia haver pragmatismo e poderia haver também utopia. Eu vou pelo pragmatismo. E em termos de pragmatismo, eu não vejo muita saída. Numa situação destas, eu acho que este tipo de movimentos são ótimos e demonstram paixão, e demonstram querer, e demonstram um determinado gosto sobre determinadas atividades. E há outras que nós não gostamos. Não gostamos de criar lojas de uma determinada nacionalidade. É um preconceito que temos hoje em dia. Se calhar daqui a 20 anos ou 50 anos já estamos habituados às lojas chineses. Eu lembro que quando o McDonald's foi para ali para o Café Império, havia um movimento de pessoas, e o McDonald's aqui, e hoje em dia o McDonald's até foi, mas é um café que se integrou bem aqui no bairro. Aquilo que eu sinto é que é muito difícil aquilo que nós estamos a fazer. Estamos a partir de pressupostos de que cinemas, licenciamentos para cinemas, os cinemas hoje em dia são espaços comerciais, os espaços comerciais, tal como diz os licenciamentos, hoje em dia não é preciso licenciamentos, entre aspas, portanto vai ser muito difícil embargar obras. Não acredito que se embargue obras. Por outro lado, qualquer tipo de movimento destes, se não houver ninguém que chegue à frente,
Um empresário que chega à frente, que tenha uma ideia concreta em relação a isto, penso que será extremamente difícil nós poderemos desenvolver qualquer ideia. Não acredito que, entre moradores e pessoas do bairro, nós queiramos fazer uma associação coletiva, uma associação cultural, uma cooperativa ou um clube social. Tenho tido imensas experiências. E eu já tenho tido várias experiências em relação a isso. E o povo português é um povo muito difícil, muito fechado, não sai de casa, etc. Normalmente este tipo de atividades não têm muito sucesso e não são rentáveis. Também o objetivo não é ser rentável, mas não acredito nisso. Agora, acho que este tipo de movimentos é bom para alertar, para ver se alguém chega à frente. Não acredito que no espaço curto de tempo vamos arranjar aqui uma ideia, haja alguém que tenha uma ideia para, em termos económicos, que veja que seja rentável. Tudo o resto não parece muito difícil, não quero ser um desbancha-prazeres aqui, quero ser muito pragmático, ou se arranja algum empresário que tenha uma ideia concreta em relação a isto. Não vejo muitas alternativas. Atenção, eu gostaria que o espaço fosse um espaço cultural. Gostaria que tivesse ali um cinema alternativo, um cinema mais pequeno, com certeza gostaria que tivesse uma sala de espetáculos, ginásio. Tenho imensas ideias para aqui. Não estou interessado em investir. Se houver pessoas que estejam interessadas em investir, enfim, acho que aí vale a pena nós termos força. Este tipo de coisas, enfim, servem para, eu diria que são um bocadinho idealistas, utópicas. Eu acho que o utopismo não nos faz nenhuma falta e o sonho manda a vida. É isso. Ninguém pediu a palavra. Boa tarde. Eu queria dizer, também no caso do Desmancha Prazer, era na linha do que o nosso amigo falou. Aquilo que tem para dizer sobre Londres é os soldados das cadeiras e ver o Noronha da Costa logo à esquerda quando entrava. Então, os fabulosos das cadeiras. Quem poderá falar um bocadinho sobre Londres é que o seu antigo proprietário, o Sr. José Manuel Castelo Lopes, da empresa. Mas eu queria dar só, pela minha experiência passada, um pequeno sinal sobre a lei que existe e que é idêntica à lei do teatro, que se diz que as salas de espetáculos de teatro e cinema só podem ser desafetadas à atividade se, depois de terem uma autorização do Secretário de Estado da Cultura. É uma lei perfeitamente utópica, porque o Londres já está desafetado. De um dia para o outro, o proprietário tira de lá as cadeiras, tira de lá os projetores de cinema, que são dele, inegavelmente, faz delas o que quer, e a sala lá está vazia, e para manter-se como cinema ficará eternamente, se o Secretário de Estado da Cultura disser, não pode ser outra coisa. O mesmo com o teatro. Havia um teatro no Minho que a Secretaria de Estado da Cultura, naquele período, finais dos anos 80, não deixava desafetar a atividade, e o proprietário todos os dias ia lá à noite, pela calada da noite, tirava uma tábua de palco. Quando lá se foi ver, não havia palco. Portanto, já não era teatro, era um barracão. Portanto, tem-se encarar a lei também com pragmatismo. E, normalmente, ela funciona em antecipação. No nosso país, as entidades não conhecem a lei e, portanto, permite-se fazer tudo contra a lei e depois é o facto de consumar. Agora, a única maneira de repor a situação era um tribunal obrigar a empresa Socorama a repor lá a plateia e a repor lá os projetores de cinema. Acham isso que é viável? Se fosse antes, tinha-se negociado e dizer, olha, nós estamos numa situação económica difícil, a lei obriga a que nós vamos pedir autorização à Secretaria de Estado da Cultura e a Secretaria de Estado da Cultura podia fazer pressão, negociando a atividade futura ou esperando que aparecesse um novo interessado na exploração cinematográfica. Agora, parece-me difícil, mas se houver uma congregação de capital para investir ali, ótimo, isso é que eu posso contribuir nas destas possibilidades.
que são muito modestos. O Sr. Manuel Cristão Lopes, quer-nos dar a sua visão desta questão? Agora, como é que vê, como é que olha para o seu cinema? Boa noite, meus senhores. Hesitei muito em vir a esta simpática reunião, na medida em que era vir 30 ou 40 anos atrás e assistir ao fim de uma ilusão que tivemos. Efetivamente, no fim dos anos 60, pensámos em fazer um cinema extraordinário, único para Lisboa, na Avenida de Roma. E porquê a Avenida de Roma? Porque nessa altura, na Avenida de Roma, tinha quase mais importância do que a Avenida da Liberdade, que estava a atravessar um período de declínio muito grande. E um amigo nosso descobriu o Baldwin. Chama-se Vasco Costa, e é bom que eu diga publicamente que a ele se deve o princípio que foi a aventura do mundo. Bom, efetivamente verificámos a dificuldade daquela obra. Implementar um cinema, um restaurante, um chamado pub, naquele espaço tão esquisito. Fui contactar um amigo meu, arquiteto, o Marco Medeiros, que foi meu colega no liceu, e que fez aquilo que os senhores se recordam todos os dias que fez. Numa sala única, com as cadeiras que está a falar, é um modelo francês que eu trouxe no meu carro, um modelo que foi feito cá, com umas licenças de vida, E para mim, quando aquilo abriu em 71, 72, em janeiro, nos primeiros dias, foi uma grande alegria. E rapidamente o Londres foi o melhor cinema de Lisboa, com uma programação fora de série. E assim andou durante 40 anos, quase. Acontece às pessoas certos azares na vida que são muito difíceis de colmatar e de esquecer. Um determinado grupo estava muito interessado em entrar no cinema e tal, e nós éramos pessoas muito capazes, com um nome que já era quase centenário, vamos fazer 100 anos de um ano ou dois. Estavam muito interessados em entrar, etc. Essas pessoas conseguiram manipular o meu irmão, o meu sócio, infelizmente já morreu, de lhes ceder uma participação e tal e coisa. Resultado, ficaram sócios e maioritários. Nunca percebi bem aquele negócio, que não foi negócio nenhum, foi uma exploração, e essa gente comprou por consequência a sociedade que nós tínhamos feito em 1950, chamada Sopodana, e depois meteram-se em cinemas, em grandes cavalgadas, e faliram. Faliram há pouco tempo. E o Londres foi arrastado. Hoje, falar em fazer de Londres o antigo Londres, eu penso que não passa de uma fantasia perigosa. Porque o antigo Londres morreu, como querer ressuscitar o Titanic. Não há nada a fazer, acabou. Só um milagre que custaria muito dinheiro é que poderia fazer de Londres novamente o que foi. Não sei em que estado está. Não sei se deitaram paredes abaixo. Não sei nada. Até porque me afastei, já há uns anos, definitivamente, daquele sítio. E até me custa passar ali ao pé. Porque foi uma coisa muito bonita que eu e o meu irmão nos empregámos com todo o coração em fazer uma coisa que não havia em Lisboa. E fizemos. De maneira que, como diz aqui aquele senhor, muito bem, o pragmatismo é o que faz falta. Eu penso que em matéria de cinema há muito pouco a fazer. O Londres é uma coisa especialíssima. A decoração, as cadeiras, a projeção, os atos, o restaurante, o pub. Não é possível fazer. Não é possível. Não vejo que haja empresário suficientemente maluco para se meter numa hora destas. Com certeza não sei. Eu vim a esta reunião simpática, puxado por muitas pessoas,
que era absolutamente imprescindível que eu viesse, indispensável que eu viesse, e eu vim, mas vim muito contrariado, porque mexer nesta coisa é uma coisa que custa muito. A obra custou muito dinheiro, foi feita num tempo recorde, e dotámos Lisboa, especialmente esta zona de Roma, que é de Junqueiro, Miguel da Maia, etc., de um conjunto cultural de diversão único em Lisboa. E pronto, não vos vou amassar com mais histórias de como é que aquilo foi feito. E to cut short a longa história, acabo aqui cumprimentando todas as vossas existências.